Léo Índio correu para a Já, mas Argentina, Léo Índio isso aí, se ô, escafedeu. Guga, isso aí já E foi dito. O bloco agora é do Trump. O bloco agora é do Trump, senão a gente não pronto, chega nos outros. Entra no vamos para a Trump, Trump. Era vai. isso que eu ia perguntar. Ele se escafedeu para a Argentina, e enquanto isso, o tio dele está aguardando a vez para, quem sabe, picar a mula e conseguir uma ajuda do Trump. O bolsonarismo estava na expectativa de ter alguma ajuda do Trump que não veio ainda. O Trump, na verdade, está arrumando muita treta, está arrumando muita confusão fora do Brasil e não está tendo do tempo para o Jair Bolsonaro. E uma das confusões que o Trump se envolveu foi a de meter um jornalista num grupo de WhatsApp, um grupo muito confidencial, onde eles trocavam informações sigilosas. Inclusive, estavam falando ali sobre ataques que fariam ao Iêmen. E quem fazia parte do grupo era o editor do The Atlantic, o Joffrey, eu só estou com o primeiro nome dele aqui, que foi, por engano, colocado neste grupo e acabou recebendo informações confidenciais. E aí, é muito amadorismo, né? Trocar informações confidenciais num aplicativo privado e ainda incluir um jornalista que sequer do time do Trump. Não é um jornalista conservador, não é um da Fox News. E o que você achou dessa história? O que eu queria falar sobre esse negócio do Trump é o seguinte: o Trump governa desde que ele assumiu em 20 de janeiro passado a presidência dos Estados Unidos. O tipo de governo dele é muito original. Eu acho que ninguém tinha pensado num tipo de governo desse, nem durante a campanha, nem em outros países onde você também tem pessoas da extrema-direita, como o Trump, na presidência. O Trump, ele governa, aí vai uma imagem, não quer dizer que seja necessariamente assim, mas o estilo é esse. Ele governa como se ele tivesse em cima da mesa dele um papel em branco, um lápis e uma borracha. Aí ocorre uma ideia para ele, aí ele anota e transforma aquela ideia numa decisão de governo. Se ele não gosta muito da ideia, ele reescreve a ideia com lápis, pode reescrever várias vezes. O que passa na cabeça dele, o que alguém sopra para ele e ele acha que pode ser uma coisa boa, ele faz. Agora, isso é porque ele é um amador? Não, o que é amador? Ele não é nada de um amador, ele é o cara que melhor domina essa coisa dos meios de comunicação. Ele é um exemplo para os governantes do mundo, quer de extrema de direita ou de não, ou de mesmo de esquerda, se quiserem imitá-lo ou copiar os métodos dele. Ele sufoca a opinião pública com decisões a cada 10, 15, 20, meia hora. E não importa se as decisões vão vingar ou não vão vingar, vão se transformar em realidade ou não vão se transformar. Também não importa que os tribunais comecem a derrubar uma decisão ou outra. Os tribunais já derrubaram várias decisões dele, ou pelo menos essas decisões ainda estão em juízo, ainda serão julgadas. Mas chega um ponto que os próprios tribunais também eles ficam intimidados. Eles ficam intimidados, então passa uma coisa, passa outra. Essa coisa do vazamento de informações confidenciais, sigilosas, para um grupo inseguro de transmissão de informações, e isso foi bater na mão de um jornalista, como você contou, isso não é uma coisa boba. Aí o que é que faz o Trump? Na hora em que isso acontece, ou na hora em que isso se torna público, ele vai para o gabinete dele, aí anuncia, olha, eu vou tomar a Groenlândia. Aliás, não se passa dia sem ele falar que vai tomar a Groenlândia da Dinamarca. Ele fala todo dia, principalmente na hora em que ele quer desviar o assunto. Então, vamos tomar a Groenlândia. Mas não satisfeito, para tentar abafar essa história aí do vazamento de dados confidenciais que puseram em risco ou que poderiam ter posto em risco a vida dos militares americanos que estavam indo bombardear o Iêmen. O Iêmen fica lá no Oriente Médio, né? Salvo engano, no Oriente Médio. Sim, Iam sim. bombardear, era uma missão oficial. Porque os Estados Unidos são a grande potência que se julga o xerife do mundo.
Vamos bombardear o Iêmen, vamos. Não, não, agora vamos bombardear não sei o quê, né? Vamos derrubar o governo tal, vamos. Um pouco a história dos Estados Unidos é assim. Aí essas informações vazam. Os oficiais, os pilotos estão a bordo de aviões. Aí, ou a bordo de aviões. É a bordo de aviões. Estão dentro dos seus aviões, decolam. Essa informação chega com antecedência a alguma outra potência, que ele pode dar uma intervenção, pode pôr em risco a vida dos pilotos, pode provocar o fracasso daquele ataque, daquela operação militar, mas para abafar isso, para desviar o assunto, indagado sobre o vazamento de informação, ontem à noite na Casa Branca, o Trump diz, não, vem cá, eu vou tomar a Groenlândia. E em seguida, meia hora depois, anuncia a taxação de carros, não importa de que país, todos os países, carros importados pelos Estados Unidos, vendidos aos Estados Unidos, consumidos nos Estados Unidos, esses carros custarão 25% a mais, que é para poder arrecadar dinheiro. Pois é. Ora, ele sabe o que faz, ele não é nenhum tolo, não. E aí o assunto muda. Se fala, claro, do vazamento, de informações, mas o assunto muda, passa a ser, se não a Groenlândia de novo, pelo menos essa taxação. E não para por aí. Eles hoje devem estar, eu digo, Trump e a sua turma, devem estar vendo o que fazer para abafar uma outra notícia, ou para apagar uma outra notícia, que é a prisão de uma estudante turca que estava legalmente nos Estados Unidos, que não tinha contra ela nenhuma queixa, nenhuma ação, nenhum processo. E o que é que fez essa senhora, ou essa senhorita, porque eu não sei se ela não é casada, o que é que ela fez? Ela escreveu num jornal estudantil de uma universidade ali da área de Boston, nos Estados Unidos, ela escreveu um artigo. Ela é coautora de um artigo publicado num jornal estudantil que critica a política da universidade, não é nem a política do Trump, em relação aos palestinos. Acha que essa política está errada, porque favorece principalmente Israel e joga os palestinos no lixo. Puxa, eu já fiz jornal estudantil, eu já estudei em universidades também. Jornal estudantil mimeografado, na época do mimeógrafo. Não tinha impressora, não tinha nada. Eu imagino que esse jornalzinho lá de Boston, desta universidade, seja mais bem feito do que aqueles que eu fiz quando eu era jovem. Agora, e aí ela é presa no meio da rua e sem nenhuma autorização da justiça e presa por policiais mascarados. Mas vem cá, os Estados Unidos não sempre foram, ou a América, como o Trump prefere chamar, um grande exemplo de democracia? Agora, a livre manifestação de pensamento num jornalzinho estudantil está caçado e fica por isso mesmo. Isso vai desgastar o governo Trump? Junto à turma dele, não. Se desgastar nos outros, ele não está nem aí. Por quê? Porque mudou de assunto, porque apagou, porque ele fala só para os dele. Agora, o pior é ver os Estados Unidos, o chamado sistema americano, posto de joelhos. Estão todos acocorados. O Partido Republicano, esse já foi tomado pelo Trump, só diz amém para ele. E o Partido Democrata está acocorado, rendido, vencido, incapaz de fazer oposição a um governo desse. E aí, esse exemplo do Trump se multiplica. É porque você não tem... o Bolsonaro não teve competência só para imitar o ídolo dele, mas se multiplica. Aí você está assistindo lá na Turquia, o Erdogan, o primeiro-ministro, mandando prendeu 1.900 pessoas. Por quê? Porque as pessoas foram para as ruas protestar, porque o prefeito de Istambul foi preso
pelo Erdogan, ou pela justiça, que é a decisão. Aí na Hungria, o primeiro-ministro de lá também disse: tá liberado, tá, então vou começar a passar mais o ferrolho nessa imprensa aqui que ainda resiste às minhas ordens. É isso que estamos vivendo lá Pois é. nos Estados Unidos, esse exemplo universal de democracia. Tá bom, vamos só passar rapidamente aqui nas notícias sobre o Donald Trump para vocês verem a loucura que é. O Noblazão já explicou que a ideia dele, claro, às vezes é confundir a imprensa, né? Cada hora ele vem com uma notícia mais espalhafatosa que a Às outra, a gente não vezes, sabe qual que é o lead, qual que a gente publica o tempo inteiro. Se você olhar nas últimas 48 horas, as notícias sobre o Trump, peguei 3 aqui, principais. Jornalista, como a gente falou, é incluído em chat do alto escalão do governo Trump e recebe planos de guerra por engano. Essa já é bizarra. Aí vem outra. Trump anuncia tarifas de 25%, como falou no Blasão, nos carros importados nos Estados Unidos. Previsão é que as taxas entrem em vigor no dia 2 de abril e a arrecadação começa no dia 3. Para os especialistas do setor, vai melar e vai lá nos Estados Unidos, mas ele vai para cima. E a Dinamarca, imagina, você tá lá na Groenlândia, com passaporte europeu, cidadão da Europa, podendo falar quase que é nórdico, que a Dinamarca é quase nórdica. E aí, de repente, não, você vai virar americano. São 60 mil pessoas que vivem na Groenlândia. Agora você e vai ter que visitar o Texas, vai ter que visitar Miami. Eu não ia querer fazer essa troca, mas está lá ele de novo dizendo que vai ter que ficar com a Groenlândia, até para se proteger militarmente de possíveis inimigos, possíveis adversários. Então ele está usando a cascata da questão de se defender. É sempre essa cascata. Eu preciso me defender, para me defender eu tenho que avançar sobre os outros. Então é sempre a mesma cascata, a mesma coisa que o Putin faz, inclusive. Tá o Trump ali tentando fazer com a Dinamarca, com a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Mas vamos adiante, o tempo está passando e a gente ia ter aqui hoje convidados especiais